você não me conhece ainda, eu sou o Brunelli, professor do Script Math. E antes dessa aula, eu gostaria que você tivesse assistido somente, pelo menos, tá, a aula anterior que eu fiz sobre hiperoperações. Tá? E agora, eu vou dar um exemplo, finalmente, do fatorial de Pickover, que eu tanto vim falando dele. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, o 3 fatorial de Pickover. Ele é igual ao que então? 3 fatorial a seta 2 de Knuth, né? 3 fatorial. Então, primeiramente, já vamos resolver aqui o 3 fatorial, que dá 6, né? Então, 6 seta 2, 6. E o que significa isso aqui? Significa que eu vou descer um expoente da setinha e repetir esse número aqui, essa quantidade de vezes, tá? Que nem eu expliquei na aula anterior. Então, eu vou repetir esse número aqui, ó. 6, essa quantidade de vezes. Então, 6 vezes. Então, 6, setinha, descer um expoente. 6, setinha de expoente, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 vezes o número 6. Tá? Então isso aqui significa o quê? Significa 6 elevado a 6, elevado a isso, elevado a isso, elevado a isso, elevado a isso. Tá? Então, é como se, lembra que nem eu falei, cara, você vai colocando, encaixando uma função dentro da outra. Então vai colocando uma dentro da outra, ou seja, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá colocando aí tudo isso dentro dessa, tá? E depois tudo isso dentro... não precisava desse último. Mas enfim. O que acontece? Por quê? Porque é uma exponenciação em cadeia até, uma torre de expoente. E o que significa? Esse 6 aqui, tá vendo? Ele está aparecendo 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa quantidade de vezes aqui. Tá? Então, é esse 6 elevado a esse 6, tá? Aí depois, que já vai dar um número muito grande, dá mais de 40 mil aí. Aí depois esse 6 elevado a 40 mil, depois esse 6 elevado a isso que deu, esse 6, então dá um número extremamente grande, tá? Dá um número extremamente grande. Isso aqui obviamente é diferente de quando a gente cata o 6 eleva a 6, aí depois isso eleva a 6, aí depois isso eleva a 6. Não, a gente está fazendo o processo inverso, tá? É um expoente elevado ao anterior, tá? Então é esse encadeamento que a gente fez. Mas vamos fazer um outro exemplo aqui, com um número que vai dar menor, mas vocês vão ver que mesmo assim dá um número muito grande, tá? Se a gente pegar simplesmente o 3 normal em vez do 3 fatorial, tá? A gente vai ver que, então, a gente vai pegar esse número, repetir essa quantidade de vezes e descer um expoente, tá? Então pega o 3 e faz ele 3 vezes com a setinha um expoente a menos, também que aqui ficou 1. Então vai ficar 3 elevado a 3 elevado a 3, tá? 3 elevado a 3, cara, dá 27. Facinho, né? Agora você pega esse 3 eleva a 27, cara, dá um número muito grande. Dá, ó, um 7, dá aproximadamente, porque dá um monte de número quebrado, ó. Dá aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 12, ou seja, é um número que é 7 seguido de 12 zeros, né? Porque dá 1, 2, 3. Aí, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, a gente teria aqui, ó, se fosse 3, 0, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Ou seja, cara, isso aqui você vê, são 3 números pequenininhos que coloca nessa notação que dá um número gigantesco, 7 trilhões. Ou seja, essa notação aqui, ela é usada justamente para considerar esses números muito grandes, tá? Agora vamos fazer outro exemplo, vou fazer bastante exemplo aqui para ti, cara. Então, ó, 4, a setinha 2, 4, né? Então vamos repetir esse número 4 vezes e desce um expoente. Então 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 elevado a 4, aí depois pega o 4 elevado a isso aqui, que dá 256, né? Aí isso aqui já dá um número extremamente grande, ó, que é o quê? Dá 10 elevado a 154 aproximadamente, né? Então ficaria 4 elevado a 10 elevado a 154, ou seja, cara, 12 já é um número grande, imagina 154 zero. Então agora imagina o 4 se repetindo, o 4 sendo elevado a isso, ou seja, ele vai ficar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, essa quantidade aqui de vezes. Imagina, dá um número gigante. Tá, vamos fazer um número agora menor, tá? Se a gente pegar aqui, ó, tanto que se diminui, se eu pego esse exemplo aqui, diminuo uma unidade aqui dessa casa aqui, tá? Então o que eu vou ter? Eu vou ter o 3 elevado a 3, simplesmente, que é um expoente, e repete 3 duas vezes, tá? Então 3 elevado a 3, facinho, 27, como a gente viu aqui. Agora, percebe que é legal
que essa notação aqui, ela tem se a gente for considerar a variação dela, ela tem uma variação extremamente brusca, porque se eu cato, tá vendo, ó, eu mudei uma unidade aqui, ficou um número pequeno, uma unidade que eu subo, ficou um número gigantesco. Agora, uma unidade que eu subi aqui, outra unidade que eu subi aqui, ficou um número absurdo. Então são coisas, ela tem uma variação muito brusca, tá, essa notação aqui. Depois a gente vai ver ali com 2. Então se a gente tiver o 3, a setinha 3 e o 2, o que acontece agora? Eu repito o 3 duas vezes e desço uma unidade no expoente aqui da setinha. Então 3, setinha 2, 3. Repeti ali 3 vezes. E isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso, tá? Então dá aproximadamente isso aqui. Por quê? Tá vendo? Ó, eu desci, é como se não foi a mesma coisa que inverter, tá? Coincidentemente, mas não. É que eu repeti esse 3 duas vezes e desci um expoente, tá? Agora se eu pegasse, ao invés de pegar esse aqui, e se eu subo, eu já mexi essa casa, tá? Mexi essa casinha. Aí eu mexi também essa casinha aqui, agora, opa, eu mexi também, mudei essa primeira aqui, agora vou mudar essa casinha aqui, ó. De 2 eu coloquei 3 agora, tá? O que acontece? Eu vou catar então 3, setinha 3, 3, né? Então ficou tudo 3. Agora eu cato esse 3 e repito 3 vezes e desço um expoente, tá? Então 1, 2, 3. Cara, isso aqui, a gente viu que é 7 trilhões lá que deu, né? Isso, 7 trilhões. Então, imagina, 3, setinha 2, 7 trilhões. Imagina a gente catar o 3 e elevar ele. Então fica 3 elevado a 3 elevado a 3 dessa forma que essa torre aqui, 7 trilhões de vezes. Imagina, já 7 trilhões de vezes já é um número absurdo. Agora imagina o 3 sendo elevado a ele mesmo essa quantidade de vezes. Então dá um número extremamente grande, tá? Agora o exemplo do 2 que eu queria mostrar, cara, é muito legal que ele tem essa propriedade, tá? Quando a gente põe o 2 e o 2, que é o seguinte, independentemente do número que coloca aqui, ó, tá? Ele sempre vai dar 4. Por quê? O 2, se eu pegar o 2, essa notação aqui era mais, né? Então 2 mais 2 dá 4. Essa notação é 2 vezes 2 dá 4. Então 2 elevado a 2 dá 4. 2 setinha 2 é 2 elevado a 2 duas vezes, tá vendo? Eu desci o expoente e repeti esse número duas vezes, ficou 4. Então se eu pego o 2 setinha 3 e o 2, eu repito esse 2 duas vezes e desço um expoente, dá o 2 setinha 2, 2. Então dá a mesma coisa. Então, independentemente, para todo n inteiro maior ou igual a menos 2, porque o menos 2 ele pode ser também, ó, tá? 2 setinha menos 2, 2. Lembra que isso aqui é o sucessor. Essa daqui representa o sucessor. Ou seja, o segundo sucessor de 2 é o que? É o 4. Por quê? O primeiro sucessor é o 3, o segundo sucessor é o 4. Tá? Agora, claro que a matemática não tem mais definição, tá? Não tem uma outra definição para outros números. Mais pra frente a gente vai ver casos complexos, mas não tem para números quebrados, essas outras notações aqui de operações, não tem mais para números quebrados ou outros números negativos, tá? Pra gente fazer esse tipo de operação. Então, no máximo aqui até o menos 2, tá? Então, porque não tem, por exemplo, se eu pegar um número quebrado também e fizer, sei lá, 3 setinha 2, 1,5. O que eu vou fazer com isso aqui, ó? Tá? 1,5, ó. Isso por aqui, ó. Eu não tenho como repetir o 3 1,5 vezes, então é um negócio meio absurdo. Então, para todo esse n aqui, tá? Para qualquer n que você for fazer, se pegar o 2 setinha 4 também, você vai repetir o 2 duas vezes, vai descer um expoente, você vai cair nisso, e dá 4 também. Então sempre vai dar 4, tá? Tá, e agora eu só quero te mostrar esse caso de recursividade, tá? Essa formulinha que eu mostrei na aula anterior. A recursividade porque a gente tem, é como se fosse uma função em função das mesmas variáveis, tá? Então é como se a gente fosse diminuindo, tá? A gente diminuiu o n e o b aqui, então a gente tem essa recursividade, tá? Agora, se esse a valesse 2 e o b valesse 2, que nem aquele caso que eu estava te mostrando ali no 2, quando é sempre 2, setinha n, 2, tá? Então, o que a gente teria aqui? Seguindo essa formulinha aqui, a gente tem o n valendo o a valendo 2, o n menos 1
e 2, né, o A valendo 2, e 2 menos 1 dá 1, né? Isso daqui a gente sabe. Agora, o que acontece? Perceba que, cara, se eu pegar sempre um A, aí setinha 2 e 1, o que eu faço? Eu teria que, supostamente, descer o expoente, mas o A só pode aparecer uma vez, tá? Então, ele só aparece uma vez. Agora, se eu pego o A, setinha 3, 1, o A só vai aparecer uma vez também, independentemente do expoente, vai aparecer só o A. Então, para qualquer que seja o N, tá? Para qualquer que seja o N aqui, se tiver um 1 na frente, pronto, acabou, vai dar o A. Ou seja, isso aqui vai dar 2. Então, vai dar 2, setinha N menos 1, 2. Então, como isso que eu ia demonstrar? Ou seja, o 2 setinha N 2 é igual ao 2 setinha N menos 1, 2. Ou seja, para qualquer que seja o N, ele vai ser sempre igual ao anterior, então vai ser sempre todos iguais. Isso aqui a gente sabe que vai dar 4, como eu mostrei lá, tá? Agora, se a gente pegasse o seguinte, o A valendo o A mesmo e o B valendo 1, tá? O B valendo 1, o que acontece? Na hora de colocar aqui, ó, 1 menos 1 vai dar 0, tá? E o que acontece? Se isso aqui a gente viu ali, acabou de ver que dá A, tá? Então, isso aqui, ó, teria a única forma disso aqui dar A também, tá? Disso aqui dar A, é ser, independentemente do expoente aqui, porque aqui não depende do expoente, a única forma disso aqui dar o A, porque a gente viu que tem que dar o A, então é se isso aqui valesse 1, tá? Então tem que valer 1. Por quê? Acontece o seguinte, se isso aqui valer 1, então isso aqui vai dar A, que foi a mesma coisa que deu aqui. Se é igual, uma coisa é igual a outra, então tem que valer isso. Porém, acontece o seguinte, é somente se esse N ele valer 1 ou mais, tá? Porque aí já diverge um pouquinho, no caso de... Então dá 1, esse A, setinha N, 0, seguido do 0, sempre vai dar 1 se o N for maior ou igual a 1. Porque a gente sabe que A elevado a 0, independentemente do A, nas aulas de introdução, eu te mostrei que era igual a 1, tá? Eu demonstrei que era igual a 1. Agora, nos outros casos, de A, setinha 2, 0, o que acontece? O A ele não aparece nenhuma vez, tá? Só que, como que dá 1? Pelo fato de ser o seguinte, sempre que eu tinha 6, aí setinha 2, por exemplo, ele tinha que aparecer, o 6 tinha que aparecer 2 vezes, tá? Então isso aqui era 6, setinha, cai, né? Cai 1, vamos colocar 0 então, só para seguir a ordem. Então 6, que seria a mesma coisa que 6 vezes 6, né? Que é 6 elevado a 2, 36. Tá, mas perceba o seguinte, é como se eu tivesse... Perceba que a setinha só aparece uma vez, mas é como se ela tivesse que aparecer 2 também. Ela tem que aparecer a mesma quantidade de vezes que o número. Então seria a mesma coisa que 6, setinha, 6, setinha, 1. Tá? Porque isso aqui dá isso. Independentemente aqui do expoente, isso aqui dá o próprio 6. Tá? Então é como se de fato ele tivesse aparecendo 6, 6 e 1. Ou seja, aparece 2 vezes o 6 e aparecem 2 vezes a setinha, tá? Então, esse 1 aqui, ele sempre estaria aqui, supostamente, tá? É que ele não precisa aparecer. Então, se a gente tem o 0, quer dizer que o A não aparece nenhuma vez. Ou seja, como se o 6 não aparecesse nenhuma vez. E o que sobra para aparecer? Exatamente 1, tá? Mas no caso de ser o N valendo 0, tá? Se o N valer 0, isso aqui dá 0 por quê? Porque a gente viu aqui que a setinha 0 é vezes. Então alguma coisa vezes 0, então ficaria 6 vezes 0, então daria 0. Como eu demonstrei nas aulas de introdução também, tá? Agora, se o N valer menos 1, a gente sabe que ficaria A setinha menos 1, 0, é igual a A mais 0, né? Que dá A. Ou, se for A setinha menos 1, ou menos 2 aqui, ó, no caso de N valendo menos 2, 0, isso aqui é o sucessor 0 de A, que é o próprio A, né? Então, dá o A também, porque o primeiro sucessor de A é A mais 1. Só que o sucessor 0 é o próprio A, tá? Então, era isso que eu queria mostrar dessa parte aqui. Eu vou finalizar essa aula por aqui. Se você ainda não é inscrito, cara, se inscreva e acompanhe mais a gente, beleza? Pode deixar o curtir se curtiu ou comenta aí o que não gostou. Tamo junto, até a próxima.